Canal YouTube Eli Correia Oficial. Já passamos os 500 mil inscritos, já ultrapassamos a marca de 500 mil. Agora falta você se inscrever. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e faz o nosso canal ficar ainda mais forte. E acione o sininho, gente. O sininho tocou. É mais uma carta de saudade. O maior sucesso do rádio, o maior sucesso no canal YouTube. E quero lembrar a todos sobre o nosso site, elicorreiaoficial.com.br. Vai lá, tem um mundo esperando por você, tá bom? E olha, gente, agora no canal YouTube, Eli Correia Oficial, temos o site e temos o canal. Neste momento, mais uma história que a vida escreveu. No pior momento da vida, encontrei o amor. Fiquei sabendo do trabalho que o padre Ricardo realizava no final dos anos 80. Seus cursos, celebrações em comunidades carentes do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Em 81, eu terminei meu casamento, que durou apenas 1 ano. E da maneira que fiquei, destruída, deprimida, resolvi ir conhecer de perto o trabalho social que o padre Ricardo desenvolvia. Quem sabe eu poderia colaborar de maneira voluntária, até passar a dor do casamento desfeito. 1 ano, o casamento durou apenas 1 ano, então imaginem como eu estava. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava ocupar o meu tempo para tirar da cabeça aquele sofrimento da separação. Peguei um ônibus e rumei para o Vale do Jequitinhonha. E de repente, me vi chegando numa cidade escura, sem luz. Sabe, cidade erma. Eu senti medo. Me instalei numa pensão. E no dia seguinte fui ao encontro do padre Ricardo para saber de que forma eu poderia ajudá-lo no trabalho junto aos mais necessitados. Aquele trabalho que ele fazia, aquele trabalho que ele desenvolvia. Como é de conhecimento geral, o Vale do Jequitinhonha é um dos lugares mais carentes de Minas Gerais. Ele foi muito gentil. Ele gostou do meu interesse em querer conhecer o trabalho dele. E ele me falou que qualquer ajuda seria bem-vinda. Eu fiquei feliz, conheci outras pessoas que já colaboravam ali. Era muito bom conversar com aquele homem culto, bem-humorado e totalmente voltado ao próximo, ao irmão. Além do que, me surpreendeu, sendo um homem gentil, bonito, e sempre assim com um sorriso nos lábios. Comecei o meu trabalho. Existiam várias comunidades onde haviam horta comunitária, cursos profissionalizantes, aulas de música, cuidados de saúde, alfabetização e tantas outras atividades. No começo achei tudo aquilo uma loucura, mas da maneira que eu me encontrava emocionalmente, aquilo estava sendo muito bom mesmo, porque depois do meu casamento desfeito, eu entrei assim, sabe, num poço, mas sabe quando você entra numa baixa? Agora fazendo todo aquele trabalho, me dedicando àquele serviço voluntário de ajuda ao próximo, eu estava pelo menos longe dos meus pensamentos mais negativos. Mas uma coisa começou a me perturbar. Ou seja, a figura do padre Ricardo. Todas as vezes que eu ouvia, eu sentia alguma coisa dentro de mim. A princípio pensei que fosse próprio da minha carência afetiva, da minha carência familiar, porque quando você vai para um projeto desse, você se afasta de tudo, você se afasta de todos, você quer fugir de você mesma, de você mesmo.
E agora ali, naquele fim de mundo, vamos dizer assim, eu fui percebendo, não sei se pela carência, não sei se pelo desamor que eu senti no meu casamento, e vendo todo aquele amor cercando ali aquelas comunidades, eu fui percebendo que eu não só admirava o Padre Ricardo, o seu trabalho, sabe, a sua luta pelos mais pobres. Eu comecei a perceber que era algo mais. Mas sabe quando você não admite, não aceita, afinal é um padre. Você foi ali para fugir dos seus problemas. 3 meses depois que eu havia chegado ali para ajudar naquele trabalho, eu resolvi ir embora. Resolvi partir. Mas minha vontade era a de continuar. Mas achei que o melhor naquele momento era partir, era ir embora, porque eu estava misturando as coisas. Como eu disse, eu não sei se pela minha carência, pela situação que eu estava vivendo. Para falar francamente, para dizer em poucas palavras e claramente, eu estava apaixonada pelo Padre Ricardo. Fui para fazer um trabalho, sabe? Fui para fugir de mim mesma. E de repente, eu me via apaixonada. Avisei ao Padre Ricardo com antecedência de alguns dias que eu ia embora. E quando ele fosse a Belo Horizonte, onde eu morava, eu fazia questão de recebê-lo em minha casa. Mas não disse realmente o que eu estava sentindo. Isso eu não falei, que aliás era uma das causas de eu estar indo embora. Essa paixão que eu senti pelo padre, eu passei a sentir pelo padre. Como o Padre Ricardo tinha um hábito de, quando ia para outras cidades, ele visitava pessoas que algum dia tivessem colaborado com as suas obras. Então eu falei: padre, quando o senhor for em Belo Horizonte, vai lá na minha casa, eu faço questão de recebê-lo. Vou ter muita alegria em recebê-lo. E assim, dias depois eu fui embora. Só eu sabia que, além do bem que me fez ver todo aquele trabalho social, ainda por cima, eu fui embora, tinha ido embora apaixonada. Quer dizer, um absurdo isso. Eu reconheço, um absurdo isso. E não demorou muito tempo. O Padre Ricardo foi para Belo Horizonte. E conforme tínhamos combinado, e conforme era um costume dele visitar pessoas aonde ele ia, pessoas que tinham participado das obras dele lá no Vale do Jequitinhonha, ele em Belo Horizonte me procurou. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre. O padre em Belo Horizonte me ligou: irmã, eu estou aqui em Belo Horizonte, gostaria de revê-la. Nossa, aquilo me deixou assim, sabe, cheia de uma alegria, mas ao mesmo tempo preocupada. Eu não sabia o que fazer, se o tratava como padre que ele era, ou pela pessoa pela qual eu estava apaixonada. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Sei dizer que o meu coração bateu forte. Marcamos o nosso encontro em um restaurante no centro de Belo Horizonte. E quando nos vimos, foi uma alegria minha e dele. Sabe, eu nessa visita dele a Belo Horizonte, nesse nosso reencontro, eu o achei mais lindo ainda. Nossa, ele estava tão lindo. Mas procurei não demonstrar nenhuma emoção, além, claro, daquela de revê-lo. Conversamos bastante, ele pediu um vinho e não sei o que aconteceu, que em um dado momento, ele, que não estava vestido de padre, pegou na minha mão. Eu levei um susto, mas sabe quando você coloca a mão em cima da outra, a sua mão em cima da mão da outra pessoa? Eu tremi
e virei a minha mão para segurar a mão dele. A palma da minha mão estava sobre a mesa. Ele colocou a mão dele sobre a minha mão. Então eu virei a minha mão para segurar a mão dele. Talvez pelo efeito do vinho, eu tenha criado essa coragem. E ele então segurou forte. E eu também segurei forte. Nesse momento, eu vi que não era um gesto de amizade. Não era amizade. E ficamos ali, nós dois, um segurando a mão do outro. Como tínhamos acabado de tomarmos a nossa refeição, acertamos a conta. Na hora de nos despedirmos, ele beijou levemente os meus lábios. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei perdida, nervosa. Eu não sabia se dava sequência ou parava por ali. Ele foi embora. Eu fiquei desesperada e me cobrando. Por que eu não o beijei de uma vez? Por que eu não o abracei para valer e não beijei para valer? Bom, um mês depois, ele voltou a Belo Horizonte, ele voltou à cidade. E desta feita, eu o recebi na minha casa. Meus pais tiveram muita alegria, satisfação em conhecer, Padre Ricardo, em receberem em casa um padre, aliás, famoso, pelas suas obras sociais, e até os meus pais até disseram a ele: olha, o bem que o seu trabalho social fez para minha filha em relação a mim. Aqueles meses que ela ficou lá, ela voltou muito melhor, ela voltou outra pessoa. E até o convidaram para passar aquela noite como hóspede nosso, como hóspede em casa. E o padre, ele meio assim e tal, mas aceitou. Então ficamos aquela noite conversando na varanda da nossa casa. Os meus pais, deu lá uma certa hora, foram dormir. E naquela varanda, sem que ninguém dissesse nada, sem que ninguém preparasse nada, foi de repente, na varanda, novamente as nossas mãos, uma segurando a outra, nos aproximamos, nos abraçamos e nos beijamos longamente. Padre Ricardo, quando me dirigi ao meu quarto, eu puxei levemente o Padre Ricardo pela mão para que antes de ir para o quarto dele, ele viesse no meu. Meus pais dormiam. Já era noite adentro. E no meu quarto, nós nos amamos. Tudo aconteceu, tudo. No dia seguinte, eu me sentia confusa, estranha. Afinal, puxa vida, ele um padre, eu uma mulher separada, sabe? E que agora tinha esquecido qualquer dor da separação, porque eu estava vivendo um amor, uma felicidade tão grande, mas ao mesmo tempo me culpando, consciência pesada. Ele, Padre Ricardo. Quando então nós acordamos, meus pais acordaram, eu e Padre Ricardo, que depois de tudo entre nós foi para o quarto dele, ele também levantou e chegou a hora, depois do café, de ir embora. Se despediu de todos nós e foi para o seu destino. Antes de partir, ele me pediu desculpas.
é que tinha acontecido uma fraqueza. Você me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu não falei um A, eu não falei uma palavra. Só me deu uma vontade louca de chorar, sabendo que ali estava indo embora o amor da minha vida. Eu não tinha dúvidas. Depois de um casamento desfeito, de um casamento traumático, eu havia encontrado o meu amor. Um padre. Mas ao mesmo tempo lembrando que ele era um padre e que eu não deveria alimentar nenhuma esperança. Ficamos alguns meses sem nos falar. Um dia, não resistindo, lhe mandei uma mensagem. E ele respondeu. Procurei tocar só em assuntos do trabalho dele, o trabalho social. Mas eu queria que ele me dissesse alguma coisa sobre nós, sobre o que nós vivemos naquela noite. Mas ele não tocou no assunto. Diante da situação, eu decidi então que eu iria um dia qualquer visitá-lo. E foi o que eu fiz. Cheguei lá na comunidade, lá no Vale do Jequitinhonha, assim de surpresa. E lá estava Padre Ricardo, num ritmo louco de trabalho. A sua grandiosa obra social exigia muito dele e também de muitos voluntários. Foi uma visita rápida. Foi uma visita apenas para vê-lo, porque eu estava toda confusa. E quando estava prestes a vir embora, e ele não tocou no assunto, não falava sobre o assunto de nós dois, eu me arrisquei em perguntar sobre nós dois. E por um instante, ele ficou em silêncio. Eu perguntei, por que existiu entre nós alguma coisa? Poxa, nós nos abraçamos, nós nos beijamos. Lá no meu quarto tudo aconteceu. E eu voltei a perguntar, você lembra de alguma coisa? Aquilo marcou alguma coisa? Ele continuava em silêncio. Sabe, eu não sei quantos segundos, mas me pareceu uma eternidade aquele silêncio. Quando por fim ele falou, eu não esqueço um só minuto o que nós vivemos. Desde aquela noite eu tenho muitas dúvidas. Cheguei a pensar em abandonar a batina e ir ao seu encontro. Mas eu pensei melhor nesse meu povo, na minha vida religiosa, nessa grande obra social que tanto precisa de mim. Então eu me despedi e olhei para ele e perguntei, podemos pelo menos dar um beijo de despedida? E então nos beijamos loucamente. Sabe aquele beijo profundo, aquele beijo que vai até a alma? Nesse meio tempo, de volta para casa, eu me culpava muito, que não era certo o que eu estava fazendo. O fato de eu escrever para ele, o fato de ir até ele. Então, me condenando, me culpando, eu conheci outra pessoa. Acabei conhecendo uma outra pessoa na ilusão de esquecer de Padre Ricardo. Porém, Padre Ricardo não saía do meu pensamento. E quando eu soube que mais uma vez ele estava em Belo Horizonte, eu, mesmo comprometida e seriamente comprometida com essa outra pessoa, eu procurei por ele, eu procurei encontrá-lo. E quando nos vimos, paramos um instante e nos atiramos um no braço do outro, sabe? Foi aquele instante, aquele segundo e de repente aquele abraço, aquela corrida um para os braços do outro.
E não sei quem se declarou primeiro, eu não sei. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A partir desse momento, não tínhamos mais como ficar um longe do outro. Ele entrou em contato com a sua congregação, expondo toda a situação. Não havia mais o que se fazer. O amor explodia no coração de Padre Ricardo. E sendo assim, ele iria abandonar a batina. Do meu lado, também não tinha o que se fazer. Comuniquei o meu namorado, de que entre nós não existia mais nada. Assumimos nossa relação, eu e agora ex-Padre Ricardo. E a partir daí começamos a viver uma vida em comum. Claro que enfrentamos muitas barreiras. A minha própria família, os meus pais não aceitavam esse relacionamento. Mas o amor de nós dois se impôs. Ricardo continuou o seu trabalho dedicado às famílias carentes. Fundou uma ONG, uma ONG, dá aula em uma faculdade e vivemos muito bem. Nunca houve arrependimento ou sentimento de culpa depois que nós nos unimos. Nunca. Optamos em viver um para o outro. Não temos filhos. Já pensamos em até adotar uma criança, mas desistimos. Encontrei nele o grande amor da minha vida. E de uma maneira inesperada, quando eu fugia da minha dor, a dor da minha separação, fui trabalhar na obra social do Padre Ricardo para esquecer tudo aquilo que eu tinha vivido. E foi naquele momento que fui ao encontro do verdadeiro amor. Esta é a minha história. História que a vida, e só a vida, poderia escrever. Que saudade de você! No pior momento da vida, encontrei o amor. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.